E aí, meu amigo, se eu falar pra você que não é pecado o homem ter cabelo grande, você acredita? Sim? Talvez? Não? Ok. E se eu provar pra você, por dentro da Bíblia, que não é pecado o homem ter cabelo grande, aí você acredita? Vamos ver? 7 minutos com Deus e veremos isso. E aí, meu amigo? Vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito disso? Quero pegar dois personagens, um chamado Sansão e o outro profeta Samuel. Os dois tinham cabelo grande. Mas como que você sabe disso, Jefferson? Porque eles tinham um voto nazireu. E o que é um voto nazireu? Existem dois tipos de voto nazireu. Existe o voto nazireu vitalício, que é a vida toda, e existe o voto nazireu até o tempo que você determinou ou receber a sua bênção, aquilo que você pediu a Deus. Mas existem umas regras para o voto nazireu. Está lá em Números, capítulo 6, versículo 2. Estarei lendo. Que diz assim: Diga aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher quiser fazer um voto especial de consagração ao Senhor, o voto de nazireato deverá se afastar de vinhos, de bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre de vinho ou de bebidas fermentadas. Também não tomará suco de uva e nem comerá uvas frescas ou secas. Enquanto durar o seu voto, não provará nada que venha da videira, desde a semente até a casca. Enquanto durar o seu voto nazireato, não raspará a cabeça com navalha. Deixará crescer livremente o cabelo até que acabe o tempo pelo qual se consagrou ao Senhor. Durante todo o tempo que estiver consagrado ao Senhor, não se aproximará de nenhum morto ou cadáver. Ok? Então o que um voto nazireu não pode fazer? Cortar o cabelo, se aproximar de gente morta, cadáver, e não pode comer nada que tenha uva, beber suco de uva ou bebidas fortes e fermentadas. Ok? Mas o que é esse voto nazireu? É um voto de consagração ao Senhor. E aí que tá. Como Deus iria aceitar um voto que eles fizeram para Deus se é pecado o homem ter cabelo grande? Se é pecado o homem deixar o cabelo crescer, como Deus iria aceitar um voto de consagração, de separação para Deus se é pecado ter cabelo grande? Deus não ia aceitar. Porque o que está registrado lá em Isaías 59, versículo 2, que diz o que faz a separação de Deus e o homem é o pecado. Como Deus iria aceitar um voto aonde que é pecado ter cabelo grande? Você está entendendo? Não bate. Outra coisa, meu amigo, o que é pecado? Pecado está lá na primeira epístola ao João, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: pecado é transgressão da lei. Todo aquele que comete pecado transgride a lei. É isso. Pecado é a amartia. A amartia é errar o alvo. Eu tenho um alvo e eu erro o alvo. Fechou? Outra coisa que eu acabei de me lembrar. Jesus não era nazireato, ele era nazareno, ok? Por que Jesus não tinha o voto nazireu? Porque Jesus se aproximou de defunto, de cadáver, né? De defunto, cadáver, morto. A filha de Jairo ele ressuscitou, Lázaro ele ressuscitou. Jesus transformou água em vinho, não poderia, que nós vimos aqui. Jesus não tinha o cabelo grande. Por quê? Porque quando Judas chegou com os soldados para entregar, Jesus deu um sinal do beijo, que era o sinal para dizer quem era Jesus. Porque todos tinham cabelo curto, Jesus também. Porque os judeus andavam assim. E os seus discípulos também. E se ele tivesse cabelo grande, seria fácil de reconhecer. Os soldados iam falar, é aquele que tem o voto nazireu. Ele é Jesus de Nazaré e não Nazireu. Veja só, Zá e Zi, Nazaré e Nazireu. O Nazaré é porque é uma profecia que tinha que se cumprir, que está relatado lá em Mateus, capítulo 2, versículo 23 e 24. Perdão, 22 e 23, ok? Que é o Jesus de Nazaré. Certo. Então, o que a gente falamos? Pecado é errar o alvo, é a amartia. E pecado é global. O que é pecado aqui é pecado no Japão, é pecado na Austrália, é pecado em todo o país, em todo o mundo. O que eu quero dizer com isso? Que o que era pecado lá no Antigo Testamento também é pecado hoje. Se era pecado para aqueles homens ter cabelo grande, mas que não é, porque nós vimos que ele fez uma consagração, então Deus aceitou, então não é pecado o homem ter cabelo grande. Ah, Jefferson, mas por que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que é desonroso o homem ter cabelo grande? Mas presta atenção, ele fala que é desonroso e não é pecado. Desonroso é uma coisa, pecado é outra. E outra, ele só fala isso só na carta de Coríntios. Depois de outras cartas ele não fala mais, porque a igreja de Corinto estava tendo um problema. E ali é onde ele fala, ok? Nós precisamos examinar, estudar, devorar a Bíblia.
Outra coisa, tá, Jefferson, e por que você não usa? Né? Eu acho até legal, mas por que eu não uso? Porque o apóstolo Paulo também nos ensina na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 13, que se eu for fazer algo que vai escandalizar o meu próximo, é melhor não fazer. Porque ele estava falando das carnes dos ídolos ali. Então ele falou, então se eu comer carne, eu vou fazer o meu amigo tropeçar, o meu irmão tropeçar, escandalizar, então é melhor não fazer. E aí vem um alerta, que quando eu faço algo que eu escandalizo o meu próximo, eu escandalizo o cristianismo, é mais complicado. Por exemplo, quando eu chego atrasado no serviço, eu acordei tarde, mas eu chego no meu patrão e falo assim, ah não, eu perdi o ônibus. É mentira, eu acordei tarde. Mas aí é só eu e Deus sabe. É pecado. Errei. Pecado. Vai ter uma consequência, né? Eu tenho que pedir perdão, porque é pecado. Posso perder a salvação por causa disso. Ok, mas quando eu faço um pecado que eu escandalizo o meu próximo, escandalizo o cristianismo, aí, meu amigo, é diferente. Porque o próprio Jesus disse, ai daqueles que escandalizam, ai daqueles que vêm escândalo. Então, prestamos atenção. Por isso que eu não uso, porque eu congrego, estou numa congregação que não se usa cabelo grande, então eu não quero escandalizar os irmãos, escandalizar a congregação, não quero escandalizar o cristianismo e tenho, né, como se diz, ética. Ah, mas eu gostaria de usar. Meu amigo, então veja uma congregação que você possa usar, que eles liberam, mas preste atenção que se libera o cabelo grande e se não libera outras coisas. E outra, o cabelo grande era para um voto nazireu. Então, se você quer ter cabelo grande, aí você tem que fazer um voto nazireu. E aí é humildade, entendeu? É presença de Deus. Presença é para chegar na presença do Senhor. Então devemos prestar atenção. O cabelo grande não é vaidade, ok? Então espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido por que não é pecado o homem ter cabelo grande, porque se não era para aqueles homens, não é para nós. Mas eles tinham um voto, uma consagração. Eu sei que se hoje eu fizer um voto nazireu, dependendo da congregação que eu tô, eu posso escandalizar a congregação, então é melhor eu não fazer, ok? Um forte abraço, se inscreve no canal, dá o like e se vemos no próximo vídeo 7 minutos com Deus.